Porque bom dia para todos. A partir de agora, esta aula ela está sendo gravada. João Arthur, seja bem-vindo, João. Bom dia. Então, o assunto é que está falando de uma nova forma de colonização. Uma nova forma de colonização. Por que, Jorge? Se essa é uma nova? Porque já existiu outra, uma antiga, que foi aqui da América, onde as potências europeias, as principais potências europeias daquele período, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, descobriram, entre aspas, e colonizaram a América. Então, essa é a primeira forma de colonização. Agora, finalzinho do século XV e XVI. Século XV e XVI. O que nós estamos vivendo nesse momento é o século XIX. É o período após a Revolução Industrial, onde as grandes potências europeias, aí você tem Portugal, tem Bélgica, tem Holanda, tem Inglaterra, tem França, invadiram e conquistaram territórios na África e na Ásia. Com a desculpa de quê? De levar a civilização. Uma missão civilizadora e até mesmo religiosa para esses continentes. Mas, na verdade, eles estavam a fim de matérias-primas baratas para alimentar suas indústrias, porque estão vivendo um período da segunda Revolução Industrial, e vender seus produtos caros. Então, o objetivo era conseguir matéria-prima barata e vender os produtos caros. Aí, essas potências europeias, esses países imperialistas, eles invadiram territórios onde é hoje o continente africano e o continente asiático. Literalmente, eles repartiram esses continentes, como se fosse uma pizza. Dois países não fizeram parte dessa divisão. Por quê? É assunto passado. Porque eles não existiam. Itália e Alemanha. Quando a Itália e a Alemanha elas se unificam, eles vão forçar, vamos dizer, uma nova divisão tanto do continente africano. Prova tanto que vai existir a Alemanha, ela vai forçar uma conferência chamada Conferência de Berlim. Esse clima de animosidade, ele com a corrida bélica, armamentista, vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Esse assunto está relacionado, está ligado diretamente com a Primeira Guerra Mundial. Esse assunto aí, o imperialismo, o neocolonialismo, está ligado diretamente com a Primeira Guerra Mundial. Vocês podem ter uma ideia, onde até uma vez o William falou, né? O autor desse livro ele tem um viés muito de esquerda. Eu concordo, porque a maioria das vezes você vê esse assunto como se chama neocolonialismo. Toda vez que você vê esse nome imperialista, é um termo muito utilizado por pessoas de esquerda para falar dos Estados Unidos. O imperialismo yankee, o imperialismo norte-americano. Então, são pessoas muito de esquerda que estão utilizando esse termo. Você pode ver que o nome do assunto é imperialismo na Ásia. Mas, na grande maioria dos livros, você vê o nome neocolonialismo. É a mesma coisa. Mas esse termo é um termo utilizado muito por pessoas de viés de esquerda. Esse termo não é a Ásia, é o termo imperialismo. Imperialista. Daí, esse assunto é dividido em duas partes. O imperialismo, o neocolonialismo, na África, e o outro na Ásia. Na África, eles dividiram o continente africano, pegaram, não respeitando assim
as etnias, não respeitaram nada. Eles dividiram o continente africano entre eles, não respeitando nada. E pior ainda, pegando os habitantes da África, os nativos, jogando para as piores terras, as terras improdutivas, e ficando com as melhores terras. Para vocês, isso. Literalmente, é repartido como se fosse uma pizza. Literalmente, é repartido como se fosse. Não respeitando nada, nada. Etnia, família, nada. Porque a África era composta não só de países, de etnias. Então, dentro do mesmo país, existiam inúmeras etnias. Línguas diferentes, culturas diferentes, dentro do mesmo país. Na África. Então, para vocês terem uma ideia, a Bélgica, no Congo, quando ela colonizou aquele país, ela adotou uma forma muito violenta de colonização. Para vocês terem uma ideia, era um controle que ela tinha. Perguntava, manga longa ou manga curta? Literalmente, manga longa ou manga curta? Manga longa, cortava sua mão aqui. Manga curta, cortava sua mão aqui. Mas aí era questão de fazer alguma coisa. Qualquer tipo de castigo é como se fosse um controle. Porque já imagina você estar com sangue, você vai saber até correr. É pulso cortado, é sua mão cortada, cepada. Morre. A grande maioria morre de ter de sangrar. Ou algum outro aí você vai estancar, tudinho, vai meter no fogo para cauterizar. Pô. Oi? Mas cauterizar, pô. Vai cauterizar, vai tampar, vai cauterizar. Não vai mais não, velho. Podia morrer logo. Mas você não ia morrer logo, né? Não, demora não. Eu só perdeu o sangue. Já era. Então, para você entender, Leopoldo II, que é o rei da Bélgica, nesse período, ele é um verdadeiro genocida, pô. Ele matou milhares, ele matou milhões de pessoas na África. O que é que teve aqui? 55. Leopoldo II vai matar milhões na África. Milhões. Parou por aí não, eles também invadiram a Ásia. Então, onde teve o neocolonialismo, todos os países, com exceção de um, ficaram atrasados. Todos, porque foram explorados. Todos os países que sofreram o neocolonialismo, todos, eles são atrasados, com exceção de um. Que não é na África, é na Ásia, o Japão. O Japão foi o único país que se desenvolveu devido, assim, o pós o neocolonialismo. Para vocês terem ideia, o Japão era, vamos dizer assim, tipo um império, que veio depois do shogunato, então tornou-se um império japonês, um império onde literalmente fechado. O Japão vivia nos moldes feudais. O Japão vivia como se fosse a Idade Média europeia, nos moldes feudais. Onde quem tem poder tem terra, tem dono de muitas terras. Daí o imperador Hirohito não. Hirohito é da Segunda Guerra Mundial. O imperador japonês, ele vai ser forçado a abrir os portos. Como ele vai ser forçado? Os Estados Unidos parou a marinha de guerra todinha, dizendo, abre os portos, senão eu bombardeio a cidade. Pedindo com delicadeza, né? Assim, desse jeito, né? Então vamos abrir os portos. Foi? Por quê? Dominado? Sim. Porque assim, o Japão é um império. Para vocês terem uma ideia, Meiji, desculpa, era Meiji.
a área de desenvolvimento, a Imperadora Meiji. Novo, Meiji tinha 20 e poucos anos. Só que Meiji aí tem uma visão. Vamos aproveitar o que é melhor. O Japão, como falei para vocês, viviam numa forma de feudal. O tipo se chama feudal. Então o Meiji, ele disse, vamos modernizar o Japão em 50 anos. 50 anos. O Japão, ele deu um boom tecnológico. Em 50, só 50 anos. Aí você vai dizer, mas hoje, por que o Japão? Devido toda a disciplina do povo japonês. Devido toda a disciplina do povo japonês. Hoje é assim. Ainda hoje é assim. As grandes disciplinas. Para você ter uma ideia, para a gente brasileiro, isso é loucura. Para você ter uma ideia, lá, desliga a luz dos prédios, para forçar o povo a ir para casa. Forçando o povo a ir para casa. Desliga as luzes dos prédios. Forçando o povo, senão o povo ficava trabalhando. Do tipo, vamos para casa. Devido à disciplina do povo japonês. Em 50 anos. Prova tanto que é uma questão de prova, de vestibular e tudo, que diz assim, período do desenvolvimento do Japão. Era Meiji. Era Meiji, que é o nome do imperador japonês. O imperador japonês é Deus. É um Deus. O imperador japonês, ele tem status de Deus. Ele é adorado. Ele era adorado. Hoje não é mais. Ele era adorado depois da Segunda Guerra Mundial. Para você ter uma ideia, tem nada a ver fazer um link. Ele perdeu esse status de Deus quando Hirohito se envolveu na Segunda Guerra Mundial e foi derrotado. Então Hirohito deveria ser executado. Aí o que acontece? Não mataram Hirohito, mas mataram a divindade de Hirohito. Ele renunciou à sua divindade. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, 45, final dela, os imperadores japoneses perderam o status de divindade. Mas antes, eles eram adorados pelos deuses. Como assim? Não entendi. Uma campanha de quê? Não, ele seria executado, mas assim, o Japão ia entrar em caos, pô. Não, para as pessoas terem filhos. É porque a taxa de natalidade, o povo não tem filho no Japão, não cria cachorro. O povo não tem filho, pode ter filho para dar trabalho. Cria cachorro. Ah, não tem não. A turma trabalha muito no Japão. Muito, muito. A disciplina é muito. Gente, para vocês terem ideia, o Japão tem maior. Morreu mais gente e suicídio no Japão. Porque são pessoas muito depressivas do que de Covid. Morreram mais gente de suicídio no Japão. É porque o suicídio no Japão. Outra coisa, questão cultural. A questão do Japão não tem. Essa questão do suicídio no Japão é uma coisa muito banal. É banal mesmo. Muito banal mesmo. Prova tanto que quem assistiu o filme, quem já assistiu, se você já assistiu o filme O Último Samurai, o filme O Último Samurai fala desse período em que quando o Japão está sendo invadido, vamos dizer assim, está sendo colonizado. Então, há um conflito. Pessoas que queriam continuar com as tradições feudais e outras pessoas que queriam a modernização do Japão. Então, houve um conflito realmente. Então, as pessoas que defendiam o Japão fechado, preservando suas tradições, e outras pessoas queriam a modernização do Japão. E isso até hoje existe no Japão. Então, hoje você vai no Japão, você vê aqueles prédios gigantescos. Tóquio, a maior capital do mundo, a maior metrópole do mundo é Tóquio. Moderna. Você não vê um lixo no chão. Para vocês terem uma ideia, em 2014, jogou aqui Japão e México, aqui na Arena Pernambuco. Na Copa do Mundo de 2014, aí jogou na Arena Pernambuco, Japão e México. Depois do jogo,
A torcida do Japão ficou catando, chocou. Nossa, eles estão fazendo isso. A torcida do Japão literalmente limpou a arena. Não é porque mandou, não, pô. É dele. Eu estou falando aí de milhares de anos de tradição. É dele. É algo deles. E aqui, você vai o quê? Tu nunca joga a talha daquele livro lá da pipa, não. Tô ligadinho. Tu nunca joga assim, não. Tá. Tu nunca joga assim, não. Tu nunca joga assim, passando ali pela porta, não. Quando o senhor jogou? Eu não. Repete aí, William. Não entendi. Repete aí, William. Então, eles limparam. Tá, né? Tem não, né? É um filme muito bom. E que fala sobre esse. Você percebe a questão da modernização do Japão. Essa questão de o Japão, ele ter aquelas tradições, parte tentando segurar as tradições e outra parte modernizando. Seria útil agora. Então, você tem essa questão. O problema todo não foi o Japão. O problema todo foi a China. O problema todo não foi o Japão. O problema todo foi a China. A Inglaterra, ela quis invadir a China. Quis não, ela invadiu a China. Só que o povo, do mesmo jeito, o povo chinês, ele não abriu o seu mercado, não abriu seus portos para a Inglaterra. Não abriu os portos para a Inglaterra. E lutaram com os evidentes contra a Inglaterra. Só a tática que a Inglaterra utilizou para tentar invadir. Não foi tiro, porrada de goma, não. Utilizou o ópio. Ópio, literalmente, LSD. O ópio é uma droga. É uma droga. E do ópio nós temos a heroína, a cocaína. Das folhas. Não, cocaína não, né? A heroína, que é das folhas da cocaína e da folha da coca. O senhor vai transmitir a dela, professor? Vou. Eu estou explicando. Então, o ópio faz a heroína. Então, o que acontece? É uma droga. Então, a Inglaterra começou a produzir o ópio, uma droga. O país começou a produzir e começou a distribuir. Não vai ser. É porque. Não. O ópio tá certo. O ópio é feito da papoula, que é um tipo de planta. Isso. O ópio é feito da papoula, um tipo de planta. Da papoula nós temos o maior analgésico do mundo. Tirando da papoula, nós temos o maior, o mais forte. Qual o mais forte analgésico do mundo? Dipirona. Oi? Dipirona. Morfina. Morfina é alucinógena, pô. Por que tu vai tomar morfina? Tá inglês, você tá sentindo muita dor, velho. Então o negócio dele é sério. Pra tomar morfina, fica, corre. Tá, ele também mexe com traumatizado. Mas assim, não, mas morfina é o mais potente analgésico do mundo. A pessoa que viciasse em morfina, lascou, pô. A pessoa que viciasse na morfina, o corpo viciar é o corpo mesmo, o cérebro. Não, mais nada pega, pô. Mais nada pega. Mais nada pega. Você pode estar morrendo de dor de dente, tipo dor de dente, você tomar um dipirona.
E um de pirona para mim já está ótimo. Tomar um de pirona, tudo de cabeça, passa. Uma pessoa que é acostumada, que um pouco se acostuma na morfina, acabou. Ele vai morrer de dores. Porque não vai fazer mais nada para ser feito. É muito forte, é alucinógeno, pô. Principalmente para a guerra. Na guerra. A pessoa está morrendo, sentindo dor, morfina. Ah, tá. Tá sem o braço, tá de boa. É morfina que é utilizada na guerra. É líquido. Então, da papoula, você tem a morfina e você tem o ópio. A Inglaterra começou a distribuir o ópio. Aí o ópio era líquido, bebida, ou você conseguia pasteurizar ele e, literalmente, cheirar. Cheirar, ou pior ainda, isso já vem depois. Dissolver ele em colheres, pegar uma agulha, injetar, dissolver ele uma colher. O ópio mata tanta gente de overdose, velho. Dissolver ele em colher, açúcar. Por que a heroína era bem aceita? Por causa do ópio, porque a cocaína é bem aceita, entre aspas. Por causa da heroína. Porque a heroína ela foi responsável por a disseminação da AIDS, pô. Porque ninguém conhecia, ninguém sabia. Aí o cara curava aqui, passava a agulha para lá, passava a agulha para lá. Por isso que a AIDS, no início da AIDS, o primeiro boom da AIDS, era uma doença de drogados e prostitutas. Aí, para você ter ideia, um país pegar uma droga dessa fortíssima e atacar o outro, dando literalmente a população todinha, tudo drogado, ele não foi obrigado a ir não foi obrigado a lutar mais não. Peraí, com licença, eu já vou entrando, viu? A população toda destruída com ópio. Aí, daí nós temos uma guerra, a guerra do ópio. Por quê? A China disse, pare, mandou uma carta para a rainha da Inglaterra, Vitória. Mandou uma carta para a rainha Vitória da Inglaterra, dizendo, pare, você está acabando com a minha população, pare. Aí a Vitória, eu não. Aí temos a Guerra do Ópio. Um conflito envolvendo China e Inglaterra pela fundação. Quem venceu? Inglaterra. China e Inglaterra. A Guerra do Ópio, China e Inglaterra. Indochina é uma... Professor, então sempre os maiores países tipo, tiveram, como é que eu posso dizer, o seu olhar voltado à exploração da Ásia, por exemplo? Rainha Vitória, não nós vamos dizer de Elizabeth, não, viu? Rainha Vitória, Elizabeth. Oi? Não, é porque outra pessoa que está falando. Fala, repete. Eu estou dizendo, a Inglaterra sempre teve interesses econômicos na Ásia? Não, a questão não é o rei. A Inglaterra sempre quis ter interesses econômicos, todos vontade. O maior império que o mundo já viu foi o Império Inglês, pô. Eu não estou falando do império, o maior império territorial, o maior controle territorial que o mundo já viu foi o Império Inglês. Para você ter ideia, os Estados Unidos pertenciam à Inglaterra. Parte da África pertencia à Inglaterra. A China, a Índia pertencia à Inglaterra. Tem uma região que voltou a ser da China um dia desse, Hong Kong. Quando digo um dia desse, claro que vocês não eram nascidos, mas para a história, 97, 96, 97,
Você não tem o quê? 2000 e quanto? 2010? 2006? Novinho, chama vocês novinho. Ó, 97, nem 10 anos de nascimento de vocês. Pouco tempo. Voltou, era da Inglaterra, Hong Kong, pertencia à Inglaterra, até 95, 96. Pô. Então imagina, um lugar na China, com toda a característica chinesa, mas não era da China. A Inglaterra surgiu do povo bárbaro asiático como bárbaro. Pô. A formação da Inglaterra é basicamente três. Primeiro, povo celta, bretão, tá certo? Bretão, principalmente, bretão, por isso o nome Grã-Bretanha, bretão. Anglo e saxão, que são dois povos germânicos. Anglo-saxão. Então, por isso que a língua inglesa é uma língua anglo-saxônica. E como surgiu o povo asiático? Complica, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu sou Deus para saber de tudo. De Roma para os bárbaros. A Inglaterra não foi dominada toda por... os romanos não conseguiram conquistar toda a Inglaterra, não. Prova tanto que tem uma muralha, a muralha de Adriano. Eles criaram uma muralha porque era muito difícil, existiam vários povos celtas, lá, bretão, era muito difícil dominar aquela região. É uma região muito fria, os romanos não gostavam daquela região. Aí eles criaram uma muralha para proteger a parte já conquistada por eles. Aí a muralha foi conhecida como a muralha de Adriano. E caiu com a queda do Império Romano. Aí você tem outras invasões bárbaras, principalmente dos saxões. Aí você tem os anglos e saxões. Aí forma o povo inglês, forma a língua inglesa, e depois foi comandada um outro povo bárbaro vindo, que eram os vikings, que se instalaram na Normandia e conquistaram a Inglaterra. É uma misturada. Entendi? Entendi. Assiste o filme Rei Arthur. Assiste o filme Rei Arthur, que fala sobre a situação. E, professor? Ásia, depois de, por exemplo, a implementação do socialismo na Ásia, que tem O que tem? Não, mas sim, mas vê só, o socialismo em algumas partes da Ásia. Socialismo sim, eu não, eu digo. A expansão do socialismo na China, não está falando que vem, mano. Eu tô querendo complicar. Jorge, Oi. tem dois Rei Arthur. O Rei Arthur da espada e tem o Rei Arthur o antigo lá. Não, é o Rei Arthur da espada, não. É o Rei Arthur novo, que ele foge essa questão da mítico, da Excalibur, puxada da pedra. É com Oliver Cromwell. É com Oliver Cromwell. Pode procurar aí, Oliver Cromwell, Rei Arthur. Ah, tá, porque eu já tava aqui na Vida da Espada, porque eu já assisti. Não, mas não é desse da espada, não. Ele é mais essa questão. Ele é de guerra. Ele retrata o fim do Império Romano. Ele retrata nesse filme uma pessoa que existiu, Pelágio, em Roma. Foi morto por heresia. Pelágio em Roma. E ele retrata mesmo. Fala sobre Pelágio, ele é o seguidor de Pelágio. Tá certo? Que era um herege para Roma não, para a Igreja Católica, o fim do Império Romano e a invasão daquela região pelos saxões que invadiram, que era um povo germânico. Então, a formação da Inglaterra, você tem os bretão, povo bárbaro bretão, e tem outros celtas e muitos outros. Você sabe que lançou esse filme, Rei Arthur? Pô, cara, deixa eu ver aqui. Rei Arthur, pô, é com Oliver Cromwell. Oliver. Rei Arthur. Não, 2017 não. 2004. Estou vendo aqui. 2004. Acho que eu já vi que ele era um soldado de Roma, não era? Ele era soldado de Roma. Aí ele fala dessas invasões bárbaras, você está entendendo? Ele fala das invasões bárbaras no território. É 2004. Tu tem ele lá.
Beleza? É 2004, viu, Arthur? Então, não, só não tem documento. Tem vários, pô. Depois dela, na minha sucessória, vem Charles, que é Carlos. Depois tem o filho de Carlos. Qual é o nome dele? O mais velho. O William. A William parece que tem 3 filhos. O William tem 3 filhos. William. Tem 3 filhos. Aí tem esse outro, que é casado com essa morena. Essa filha de Hollywood. Meu primo. Aí tem vários. Não tem eu na lista sucessória, mas eles têm. Vamos lá. Aí, voltando ao assunto, eles invadiram, eles conquistaram essa região através de uma guerra chamada Guerra do Ópio. E, literalmente vai dividir a China. E uma característica muito grande, é a questão da superioridade do homem branco. Superioridade do homem branco. Prova tanto que o povo chinês, eles eram chamados de amarelo. O povo chinês era chamado de amarelo. E tem um filme que retrata muito isso, essa visão, já que ele, mas é uma visão que eles não colocam uma visão nesse filme. Não uma visão imperialista, e sim uma visão do conquistado, não do conquistador, do conquistado. O nome desse filme é Ip Man. É. Não, o nome do filme é O Grande Mestre. Fala da história do mestre de Bruce Lee. O nome do filme é O Grande Mestre. Fala sobre o mestre de Bruce Lee. O nome desse cara é Ip Man. É show. O homem é top, muito top. E mostra essa questão mesmo, da invasão da Inglaterra na China, onde levava lutadores de boxe para lutar contra ele. Amigo, ele dava um pau. Então, você tem essa questão de tentar mostrar a superioridade do homem branco. Vamos lá. A partir de agora, eu vou espelhar. Não tem problema não. Vai, filho. Veja. Estão percebendo? Menino esperto. O menino está muito esperto. Foi? Tu achava que ia falar uma coisa séria? Não? Tá escutando. Não. Sério, presta atenção. Nossa. No mínimo tá ficando. Nossa, não pode amarrar. Vamos nessa. Aí em casa, quem está em casa, por favor, dá para ver a tela? Consegue ver a tela? Dá sim. Quem está em casa, beleza, dá? Aqui, meu querido. Olá, rapaz. Como é que vai ser o dia? Tudo bem, melhorou agora. Meu Deus. Ninguém colocou o tema. Ó, para vocês terem uma ideia, a China, ela é o país mais populoso do mundo. Lá só tem 1,4 bilhão de habitantes. É 7 vezes a população. É metade, tá ligado, da população. 1,4 é mais de um sétimo da população mundial. O mundo hoje tem 7 bilhões de habitantes. Na China, o mundo todo tem 7 bilhões de habitantes. Na China tem 1,4 bilhões de habitantes. Lá na China, Então,
tem o que fazer, aí fica fazendo pessoa, fica fazendo um Não, filho. não. Pior não é na China, cara. Pior na China, pior na China. Pior sabe onde é? Na Índia. Na Índia é horrível, velho. Na Índia é horrível. A Índia é todo bibiribe. A minha avó Pouco bibiribe multiplicado, tá ligado? Você gosta de andar de bibiribe? Sério, na moral, tem hora que dá um pânico andar de bibiribe. Não gosta. Dá um pânico andar de bibiribe. Tu vê cachorro, gato, papagaio, periquito, cavalo, jumento. Ai, Tu vê moto. Melhorou porque não tem aquele sinal. Aí você tem um pouco simples. É lixo. mas só ali, né? Naquela parte, né? Mais pra frente, ele vai É lixo. É lixo. Ninguém respeita. A Índia, pronto, tá vendo? Tá vendo o bebê? Acho que a população de lá é tão grossa, tipo, no caso, tipo, há muito cortiço, há muitas coisas, favelas lá no. Porque o país todo é desse jeito, cara. Quando digo país todo, isso é um claro que é um hipérbole da minha parte. Tá certo? É uma hipérbole da minha parte. Claro que tem parte na Índia que é completamente civilizada, mas assim, a população da Índia hoje, ela está deixando de ter 1,2 bilhões de habitantes para 1,3 bilhões de habitantes. É 6 vezes a população do Brasil. E lá, sabe o que é o problema todo lá? Mesmo não tendo na lei, lá tem um problema muito sério de casta. A sociedade é dividida em castas. Castas e segmentos sociais. Tá certo? Então, se você nasceu em uma determinada casta, é proibido em lei, mas aí eles continuam. Se você nasceu em uma determinada casta, acabou para você. Existe um abismo social. Você vai ser fadado a ser miserável. Já é só trabalhar. Você não vai trabalhar. Então, não vai. Você não vai. Esse não vai. Na toda a Índia. Porque se você nasceu em uma determinada casta, a mais baixa de todas, para vocês terem uma ideia, se uma pessoa, vê na Índia, se uma pessoa pisar na sombra de você que nasce nessa casta, eu me sinto contaminado espiritualmente. Se eu pisar na sombra, então as pessoas que nasceram nessa caixa não tem nada. Existe um abismo social na Índia. Quando digo abismo social, é um abismo social mesmo. E o abismo social gerado aqui está relacionado ao abismo social econômico. Claro que se você tiver oportunidade de estudo, trabalhando, você vai melhorando. Lá não tem como. Você é preso naquela caixa. Em torno de vocês? Foi? Então, há um abismo. Claro que hoje isso não é mais permitido. É um dos lugares que mais estupram mulheres no mundo. É isso. Estupram mulheres. É assim, é complicado. As pessoas que vão para lá dizem assim, é muitas coisas, mas assim, pra gente, há um choque cultural muito forte. O cheiro. As pessoas dizem que é o cheiro do lixo. Não, mano, sério? Por quê? É um país que sofreu com colonialismo. Claro que além de ter a questão da exploração, você tem A Índia problemas. foi colonizada? Sim, Por quem? Inglaterra? pela Inglaterra. A Inglaterra não. Foi o maior império do mundo, foi o Império dos Ingleses, pô. Se você colocar os maiores impérios do mundo, ele vai estar lá, romano. Agora, não você disse que o Império Romano, o romano foi o maior império da antiguidade. Não foi o maior império da toda a história. O maior império de toda a história foi o Império Inglês, pô. A Macedônia foi. Não é nada. Macedônia foi um grande império. O Império Macedônico foi um grande império. Não durou muito tempo. Pouco durou enquanto o Alexandre o Grande era vivo. Tá certo? Aí tem uma questão dizendo assim, na página 55.
junto com os colegas, levanta hipóteses para explicar as razões da colonização da ilha pela Inglaterra. Bota assim. Com todos. Interesses econômicos. Interesses econômicos e políticos. Interesses econômicos e políticos. Vírgula. Professor, Oi? professor, quando o senhor terminar aí, eu posso tirar uma dúvida com o senhor? Ó, deixa eu fazer um resumo aqui, tá certo? Interesses econômicos e políticos, vírgula, uma vez que é um local estratégico para o comércio, uma vez que é um local estratégico para o comércio, e possui diversos recursos econômicos. E possui diversos. É um local, assim, para você ter uma ideia, o colonialismo do século XVI foi por causa dos produtos vindos da Índia. Por quê? Os produtos iam até Constantinopla, porém, houve um bloqueio quando Constantinopla foi tomada pelos turco-otomanos, onde Portugal procurou uma outra rota para chegar onde? Na Índia. Então, as especiarias vinham de onde? Da Índia. O tecido, um dos melhores tecidos do mundo vem da Índia. E é um local estratégico. E, principalmente, o melhor tecido do mundo é a seda. O bicho da seda. Para você ter ideia, era proibido quando existia a rota da seda. Que pegasse contrabandeando o bicho da seda a ser executado. E você pega contrabandeando o bicho da seda, os cabulozinhos, os cabeças enroladas. Tá certo? Então, aí Oi? Nunca ouvi falar sobre o bicho da seda, não. O bicho da seda é uma mariposa, uma lagartazinha. Que ao fazer o casulo, ele faz a seda. Aquilo ali é o bicho da seda. Você tem aquele bicho, acabou. Oi? Oi? Não, matar esse bicho você não mata. O problema é você contrabandear. Por que contrabandear? Porque eles lucravam vendendo a seda. Aí eles vão querer que você. Não mate, não. Pegue todo o segredo da produção. Tá certo? Página 56. China e as guerras do ópio. Como eu já tinha adiantado para vocês, Guerra do Ópio foi um conflito envolvendo a China e a Inglaterra para o controle da China. E esse nome devido a esse produto, essa droga, o ópio, que estava sendo distribuído em larga escala na China, e, vamos dizer assim, os chineses não queriam mais, o governo chinês não queria mais, escreveu para a rainha Vitória para parar com essa prática. Ela não parou com essa prática e tentaram expulsar os ingleses. Esse período ficou conhecido como a Guerra do Ópio. Aí tem lá, com base no que estudamos no capítulo anterior, explique quais eram os interesses do Reino Unido, Inglaterra, em relação a esses países. Do mesmo jeito, certo? Precisava de matéria-prima mais barata. Esse é o objetivo sempre. Precisava de matéria-prima mais barata. Precisava de matéria-prima mais barata. E ampliar
e ampliar seu mercado consumidor vírgula, por isso esses dois países, quais dois países? China e Índia, tá certo? Por isso, esses dois países eram ideais, pois, por isso, esses dois países eram ideais, pois, tinham, Ei, professor, por que a China se desenvolveu tanto? a China se desenvolveu tanto, porque tem lá 1,4 bilhões de escravos. É o que, professor? E lá tem 1,4 bilhões de escravos. É o seguinte, cara, vê só. É o seguinte. A China, ela é complicada. É o que nós chamamos de socialismo no mercado, onde o Estado intervém na economia. Então, o que acontece? A China, ela é socialista. Mas já hoje, como assim? É socialista, que é uma das principais potências capitalistas do mundo. É o seguinte. Esse tipo de governo, ele utiliza o capitalismo, as empresas, em benefício próprio. Ele não é dono das empresas, porque o socialismo é um tipo de governo onde o Estado é dono das empresas. Tá certo? É o socialismo tradicional, onde já o socialismo na Índia é o seguinte: imagina, eu sou o governo, eu sou o Estado. Eu concedo a Clara, a, o direito de trabalhar, explorar, ter uma determinada fábrica. Outro lado, vai me financiar. Só para entender a questão toda, no socialismo tradicional, a fábrica pertencia a mim, ao Estado. No socialismo na China, tá certo? Que é um basicamente de mercado, chamado socialismo de mercado, o Estado concede a um grupo privilegiado o direito de explorar certas fábricas. Mas aí vocês estão sob meu controle. A fábrica não me pertence, mas vocês estão sob meu controle. Então, automaticamente, vocês me financiam. Vocês financiam o Estado. Aí, Jorge, por que tão rica? É porque ela tem 1,4 bilhões de habitantes. Aí, nos Estados Unidos, aí você tem uma empresa norte-americana, você, Luiz, tem uma empresa nos Estados Unidos, onde você paga o funcionário R$ 100 o dia. Que é um pouco, isso aqui é só um exemplo. Isso é um exemplo baixo aqui. Baixo, é muito mais, mas é um exemplo para você ter uma ideia. Tu tem uma fábrica, tu é a Apple, tu tem essa fábrica nos Estados Unidos, onde tu paga R$ 100 o funcionário no dia. E ele faz um produto de ótima qualidade. Bom, beleza, massa. Mas tu quer ganhar, tu quer ter mais lucro, não quer? Claro. Não. Aí tu vai na China, fala com o governo chinês, ó, eu quero instalar minha fábrica aqui. Tá certo, já está com sua agenda, né? Tem que me financiar. Beleza. Aí tu traz tua fábrica, tu fecha tua fábrica nos Estados Unidos e abre tua fábrica na China. Quanto tu vai pagar o funcionário? 5. Mão de obra mudou? Para 5. Por que todas as fábricas estão indo para a China? Mão de obra muito barata. Pô. A resposta é isso. Lá tem muita gente. Eu vou terminar com isso. Tem muita gente. Então a mão de obra é muito barata. Lá trabalha assim, o ano todo, pô. Você tem uma folga no mês. Você tem uma folga no mês. Não é que tem férias, não. Não tem férias. Lá só tem uma folga no mês, mas ele tem um período
E tem uma data comemorativa que eles passam 14 dias, que faz tempo. 27, 14 dias, 2 semanas, mais ou menos, de feriado. Mas aí é questão religiosa, mas não é férias. Não é férias. Ah, eu quero aumentar. Eu ganho R$ 5. Eu ganho R$ 5. É um absurdo. Eu vou lutar pelos meus direitos. Vou aumentar meu salário para 5,50. Aí o dono, não. Então, me diz, pode embora, pode. Tu abre a porta, tem 1.000 querendo entrar. Tem 1,4 bilhão de habitantes. 1,4 bilhão de habitantes. E todo lucro, Anitta, todo lucro vai para o Estado. Pra ter ideia, aí onde você desenvolve tecnologia de software, de hardware, de software. Ou tem um software na Índia que eles colocam, eles são capazes. Aí onde entra o controle mesmo. Eles utilizam para controlar a população. Você está andando na rua, aí tem as câmeras. Eles conseguem identificar o rosto automaticamente. E se você for contra o regime, e como você não recebe dinheiro, você recebe crédito, você for contra o regime, acabou para você. Não tem não, pô. Lá é bronca, na China é bronca. Não, ou morre, não passa fome. Ou morre, passa fome. Por que come esse animal? Porque você criou o hábito de comer animal. Foi quando começou o regime comunista, socialista na China. Fome é uma arma, matou o povo de fome, povo. Ixi, vou morrer de fome, não, vou comer esse cachorro. Comer morcego, passar fome. Morcego foi a desculpa do surgimento do coronavírus. Eles agora estão começando. A China é tão miserável. Eu também. O governo, não, desculpa, a China não. O governo chinês é tão miserável que estão tentando colocar hoje a culpa no Brasil, na Argentina, dizendo que encontraram vestígios do coronavírus, sério, em carnes vindas do Brasil para lá. Mentira, pô! Sabe quando começou? Não sei se você se lembra, no mercado público, quando vendia animais para consumo. Eles vendiam animais, aí infectou um lá, não foi? Aí começou a espalhar, e começou a mentir. Sabe quando foi que começou? Estourou isso em quem? Em janeiro desse ano, né? Vem dezembro do ano passado, janeiro. Mentira, já vem rolando desde setembro, outubro do ano passado. Outubro já tá espalhado pela China. Já estava espalhado, pô, desde outubro do ano passado, pô. Desde outubro do ano passado, pô. E o doutor que descobriu isso tá morto agora. Calma. E muito, ele está falando aqui, muita gente que tentou denunciar isso desapareceram. Apareceram, pô. Eu estava falando do regime comunista, pô, não existe liberdade de expressão não. Caraca, o cara foi tentar fazer uma atitude e porra, acabou, né? Fala aí, Luiz, por favor. Não, pode falar, viu? Não, mas assim, o que acontece, Luiz? Logo no início, quando implantou o regime, comeu a arma. Então, o que acontece? Eu tomo todos os alimentos, como diz assim, tomo todos os alimentos. Tu concorda comigo, Júlia? Sim. Tu concorda comigo? Fala, não. Eu vou morrer de fome, mas começou a procurar alternativas. Aí quando começou a comer animais, porra. É cultural hoje, mas não é cultural não, pô. Não começou a bom não. Porque era a forma de sobreviver. Matou. Mao Tse-tung é o responsável pela implantação do comunismo na China. A turma não concordava com ele, não. Porque o socialismo ele tem que ser social. E o socialismo na China, não. Usar a população como exploração. Usar a população para explorar.
para enriquecimento. Por isso que eu digo, tem 4 milhões de escravos. Que a melhoria, não. Aí ó, o povo sai de um campo, tenta ir para as grandes centros urbanos, come rato. Juro você, eu vi um rato, eu vi vídeos de eles comendo rato, gabiru, pegando um gabiruzão pelo rabo. Juro, é o mal. Pegando um gabiruzão pelo rabo, eu vou quebrar. Literalmente, pegava ele assim e fazia assim. Ele batia com a cabeça assim, pá na pedra. Pá, já caiu pronto. Fazia assim, ó. Depois, cortava as perninhas dela, né? Ela, mais o cara com cutelo, que é um tipo de arma de faca, né? Cutelo, ele fazia assim. As perninhas da subinha da frente, ele fazia pá e rabo. Agora bem rápido. Botava dentro do fogo com a mão, porque ele saiu do pelo, aí botava no fogo, com a mão mesmo, com a mão assim, fazia assim. Sai tudo escuro. Mas dava quente. Dava quente, depois abria. Rapaz, algumas pessoas dizem, não sei se vocês já viram, um dos vetores do coronavírus é um animalzinho chamado pingolim. Pingolim. Nunca ouviu falar de pingolim, não? Não, pingolim parece um tatu. Sabe um tatu? Já viu tatu? Tem um ponto de um tipo. Não é um pouco de estilo, não. Não, primeiro. Vai, fala onde aí. Oi? Antes. Por quê? Antes. Mostra, fala antes. Mas falando, foi 2 países fizeram. Pois tinham bastante matéria-prima. Pois tinham. Não é China, pô, é o mesmo. Matéria-prima. Não, cara, não é. Tinha fruta, não. Tu vai viver. Então tu comeria barata, não comeria, mas Hoje é cultural. Mas não era cultural. A história mostra que começou o regime comunista na China, ele usou a fome como arma. Ou tu come qualquer coisa, ou tu morre. Aí se passou os anos, você está falando de 50 décadas, aí vira cultural, pô. Vira cultural. Pegaram o cara na China, um chinês aqui, no Rio de Janeiro, fazia um pastelzinho, abriu só cachorro. Ele cachorro. Pegava o cachorro na rua, matava o cachorro, e fazia. Aí eu disse, não pode, não pode, meu filho. Vai matéria, bastante para matéria. E eram muito populosos. Bom, é pingolim o nome dele, né? É pingolim, é isso. É pingolim. Pangolinha. Eita, quase acertava pingolim. Pangolim.
Tá bom, um pouco estranho. Eu falei, parece um tapume. Eu cheguei mais próximo. Na página 56 e 57, né, fala sobre a Guerra do Ópio, onde houve um confronto entre a China e a Inglaterra, onde a Inglaterra sai vitoriosa e, como vamos dizer assim, fica dona, entre aspas, de uma região conhecida como Hong Kong, que passaria a voltar para a China após 100 anos. Isso aconteceu no ano de 1997. Beleza? Ó, na página 57, tem lá. Avalie o contexto. Oi? Ele voltou para a China, por quê? Outra batalha? Não. Era um acordo. Do tipo, eu venci. Então, esse território é meu. Mas volta para você. Eu quero explorar esse território por 100 anos e depois dos 100 anos eu te devolvo. Do tipo, tá tu, porque não tem irmão, né? Aí tá tu, teu irmão. Brigando os dois. Tá, e tu ganha. Eu venci. Ele não, mas é meu isso, mamãe. Eu venci, não quero nem saber, eu venci. Mas eu devolvo, eu vou usar bastante. Depois de alguns dias eu te devolvo. Foi o que aconteceu. A Inglaterra vence a guerra, fica no controle de uma região riquíssima, uma região portuária que é Hong Kong. É uma região portuária riquíssima que é Hong Kong, estratégica. E devolveria para a China depois de um período curto de 100 anos. Ah, mas chegou, 97 chegou. Aí foi devolvido. Sei lá, vamos lá, vamos para... O imperialismo dominou o território chinês. Terceira questão. Já? Isso, 57. O imperialismo, 57, terceira questão. O imperialismo dominou o território chinês. O imperialismo, não é colonialismo. O imperialismo dominou o território chinês e provocou diversos conflitos. O imperialismo dominou o território chinês e provocou diversos conflitos, vírgula, empobrecimento, empobrecimento, EMPOBRE, empobrecimento e A China tem uma boa qualidade de vida, professor. vê só, a China tem uma péssima qualidade de vida. Mas você tem pessoas na China muito ricas, certamente empresários, pessoas ligadas ao partido, e pessoas exploradas. A Pra famosa você ter ideia, cúpula dele. vê só, o governo chinês, eles estão querendo criar fazendas do Estado no campo, para evitar que as pessoas fujam do campo para a cidade. Então, essas E, fazendas todo mundo vai trabalhar, comida. É um regime de controle. Você está falando de socialismo. Você está falando de regime de controle, você está falando de socialismo. E aculturação. O que é aculturação? Mistura de culturas. E aculturação. Não, mistura de cultura. Aculturação é a mistura de culturas. Quarta questão. E em relação às ações da população e do governo chinês? Como vocês as avaliam, né? O que eles fizeram, né? Eles criaram ações de resistência, contra ações de resistência contra a exploração europeia. É uma pergunta muito... Meu Deus do céu, esse livro. Contra a exploração europeia. Aí eu pergunto, olha só, em relação às ações da população?
e do governo chinês. Como você as avalia? Do tipo, o meu país está sendo atacado, explorado. Eu estou tentando criar uma guerra para expulsar o dominador. Como você vai avaliar esse tipo de coisa? Algo justo ou injusto? Foi? Não, a ação do povo, do governo. Não estou falando. O meu país está sendo atacado. A pergunta é a seguinte: o teu país está sendo atacado, explorado pela Inglaterra. E tu está criando uma onda de resistência, uma guerra. Tu acha essa guerra justa ou injusta? Ah, tá ligado? Então, uma perguntazinha já. Vocês não estão conseguindo entender, não, mas tudo bem. Como aí você. Literalmente é uma pergunta que a resposta. É uma pergunta com resposta óbvia. Aí você coloca, faz questão de mostrar. Não estou dizendo que é santo, não. O monstro, o imperialismo e o heroísmo chinês. É uma pergunta com resposta óbvia. Pô. As ações de resistência contra a exploração europeia, vírgula, sendo justa e necessária. Não, eu não vou achar justo, não. Eu vou achar injusto. Ok? As ações de resistência. De novo, cara. Ações de resistência contra a exploração europeia, sendo justa e necessária. Ponto. Não é doido dizer que Aula não, do senhor é. vai ter que hora? 9h30, não? 9h30. São 9h05. Não, não é 9h30 agora, não. Não pode pegar, não. Pegue não. São 9h25. Vai até 9h30. Calma, viu? Só pegar, não. Pegue não. Eu achava que era 9h20. Ah, aí, temos outras. Para vocês terem uma ideia, tanto a Índia quanto a China, várias revoltas surgiram contra a dominação. Por exemplo, teve uma guerra chamada Guerra de Cipayos na Índia. Tá certo? Guerra de Cipayos, onde soldados indianos lutaram contra os ingleses. Então, eles. Aí onde está a pergunta, né? Ah, Jorge, essa ação do povo indiano, do povo chinês contra a invasão da Inglaterra é justa? É louco dizer que não é justa. Então, houve várias guerras, várias revoltas contra a dominação inglesa. Uma dessas revoltas ficou conhecida como a Guerra dos Cipayos, que eclodiu na Índia. Tá certo? Aí vamos lá, página 59. Sim. Revolta dos Cipayos, entre 1857 e 1958. Olha o nome dela, lá embaixo, nessa última, lá em cima do nome, trabalhando com historiadores. Evidentemente, os ingleses reprimiam com violência e acabaram por tomar de vez o controle político do território, transformando a Índia em uma extinção da coroa britânica e a rainha Vitória. Vocês já assistiram um filme Bater ou Correr? É antigo. É com Jack Chan e o Wilson. Bater ou correr em Londres. Tem um que é em Londres e tem o primeiro lá que não tem. É em Londres. Aí mostra a figura da Rainha Vitória. Eu já assisti, só que eu não me lembro de bater em correndo ali. Pronto, aí tem a figura da Rainha Vitória. Essa mulher dominou o mundo. Essa mulher dominou o mundo. Ela foi considerada imperatriz. Imagina, foi lá numa ilhazinha. Agora, assim, é um poderio. Claro que tudo isso devido ao poderio militar da Inglaterra. A Inglaterra é uma ilha, pô. Dominou a China, a Índia, a África.
Anos antes, tinha dominado os Estados Unidos. Vê que potência. O período dela, eu não sei dizer não. Deixa eu ver aqui. Eu não pego aqui, pelo amor de Deus, uma máquina. Olha que eu tenho muita coisa, mas nada, 1800, está falando de 1800, isso é 1800 com um dia desse. Acho que é. Coloca aí, Rainha Vitória. Coloca aí, ó. Primeira questão. A partir da leitura do trecho. Oxe, vermelho. Vai. Rainha Vitória. Vai, Data. 1809, 19 a 1909. Ah, um dia desse. 1819, ela tinha 70. É bonitona ela, pô. Nessa Olha época, aqui. Elizabeth já tinha 34 anos. Cara, Bonitona. a Rainha Elizabeth, ela tem a idade infinita, professor, o senhor sabe. Vai, ó. Gente, ó. Vermelho, 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 vermelho. Olha que bonitona ela. Vai lá. A partir da leitura do trecho acima, ele fica a visão do autor a respeito do domínio britânico sobre a Índia. Aí ele está falando aqui, veja quanto esse livro ele é de esquerda. Ele vai citar quem? Karl Marx. Quem foi Marx? Quem foi Karl Marx? O mesmo do socialismo científico. O mesmo que lançou o Manifesto Comunista. Certo? Vai lá. Marx. Qual é, professor? Como é que ele conseguiu, basicamente, tipo, colocar essa ideia do socialismo É porque o no socialismo é no massa, Estado? pô. O socialismo é massa. Aí o socialismo vai evoluir para o marxismo e vai evoluir para o comunismo. Então, está a relação entre os meios de produção, quem domina os meios de produção, você tem a economia. Então, quem tem as fábricas, você tem a economia. Os meios, a gente está falando aí do proletariado, dos trabalhadores das fábricas, tá certo? Então, o que acontece? Para Marx, o trabalhador deveria, pertenceria ao trabalhador os meios de produção, o Estado os meios de produção. Então, em vez de ter um dono, o Estado seria dono. E esse Estado seria responsável pela igualdade de todos. Que lindo! Ai, que história de emoção ouvir isso. E saber que nunca deu certo. Ah, Jorge, mas querem colocar o marxismo, querem colocar o socialismo no Brasil. Vamos lá. A Rússia. Imagina, o povo brasileiro. Vamos lá. Povo russo. Não deu certo. Na Alemanha, oriental, não deu certo. Na China, você vê o que você quer, não dá certo. Cuba, não dá certo, não deu certo. Coreia do Norte, não dá certo. Não deu certo em nenhum lugar do mundo. Vai dar certo no Brasil? Coreia do Norte é socialista? É. Esses lugares também não deram certo. Eu acho que vai dar certo no Brasil. No Brasil, jura? Tu jura? Vai. Vai lá. Marx descreve, olha, já descreve. Não vai dar tempo, não. Está aí a página 59, gente. Vocês conseguem dar tem 20 aí, por favor, na página 59. Já vai passar, já vai. Página 59. 59. Tá aqui, Você ó. pode voltar aí, professor, só para eu terminar de copiar, professor? Oi. Não, é sério, vai estar gravado. Vai, é sério. Não vai me cansar. Não vai. 59. Vou passar, dá print. Dá print. 9. O Japão imperialista. Tá aqui, ó. A era Meiji. Busca sushi. Assiste o filme Samurai. Você assistiu o filme Samurai? O Shogun. 60.
olho na imagem. Aqui, ó. Caricatura. Renata 104 exercício. Índia, Guerra do Ópio, Índia. Quem? Quem? Ligaram com saudade, né? Esse filme é muito massa. Temos aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro. Quarto. O sétimo indicador. Beleza. Próxima aula, o senhor vai fazer o quê, professor? Que no caso é a última, né? A próxima. Eu gostaria muito, assim, porque se tivesse condições, se não fosse aula de carinho, eu Beleza. tentaria passar o último samurai para vocês. Aí eu compartilharia aqui no computador, porque eu assistiria em casa, eu pararia, claro, e aqui na sala de aula, se você fosse lá embaixo, eu projetava na tela para vocês, no slide para vocês, o filme Último Samurai, explicaria a questão todo o contexto, porque a última parte fala sobre o Japão. Se vocês analisarem, se vocês passarem, ó, mais o Japão. Então, a última parte fala do filme Último Samurai. A última parte fala do filme Último Samurai. É muito bom o filme, cara. É um dos melhores filmes que eu conheço. Que fala também da questão da Tem na expansão. Netflix? Não tem na Netflix. Não tem. O William disse que ele vai baixar. Não é, William? Vou É, William, manda o link. via torrent. O nome do filme é O Último Samurai. É com aquele ator